Como calcular a diferença de datas no Excel de modo extenso e ainda deixar isso de modo automático? Sempre que você atualizar qualquer data de referência, ano, mês, dia ou ainda a combinação de tudo isso que a gente vai fazer, ó, olha só o tamanho da função. Passo a passo do zero, já vai atualizar para você. A gente vai fazer isso utilizando uma função chamada de DataDiff aqui no Excel, que é uma função que é secreta de certo modo, porque ela não aparece na lista de funções. Olha que interessante. Quando a gente digita aqui qualquer função do Excel, por exemplo, igual soma, a gente tem aqui uma lista com todas as funções relacionadas ao que a gente digitou. Se eu colocar, por exemplo, data, olha só, não existe aqui DataDiff, ou seja, de fato é uma função que não está listada aqui no Excel. Uma função que existe, mas que é oculta, DataDiff, essa função aqui. E aí, se eu abrir o parênteses, olha o que acontece. Ela já é automaticamente ativada para mim, aparecendo aqui essa caixinha, DataDiff. Vamos aprender como é que a gente pode usar essa função na prática, passo a passo, através desse exemplo bem interessante aqui, onde a gente precisa, a partir da data de nascimento de cada pessoa que eu tenho aqui, saber quantos anos ela tem, meses e dias de idade. Mas antes, vamos entender primeiro aqui a função DataDiff. A gente precisa basicamente de três coisas: data inicial, ponto e vírgula, data final, ponto e vírgula, e o formato do texto. No formato do texto, a gente pode querer retornar nessa diferença de datas, anos completos, colocando aí o Y, M, meses completos, D, dias completos, ou ainda aqui embaixo a gente pode fazer a combinação de tudo o que a gente viu aqui em cima. A gente vai ver passo a passo na prática a diferença de cada um deles. Então vamos lá. Aqui nesse exemplo prático eu tenho o nome de várias pessoas, a data de nascimento de cada uma delas, e aí eu preciso saber quantos anos a pessoa tem, quantos meses e quantos dias. E aqui a idade por extenso. Então, por exemplo, às vezes aqui essa primeira pessoa ela tem, por exemplo, 50 anos, 2 meses e 20 dias, por exemplo. Essa é a idade completa da pessoa, não só os anos, mas anos, meses e dias. Eu consigo fazer isso com a função DataDiff. Igual a gente viu anteriormente, para fazer a DataDiff, eu preciso basicamente de três informações aqui. Data inicial, ponto e vírgula. Data final, ponto e vírgula, formato do texto. Então vamos começar aqui fazendo o seguinte, ó. Vamos começar utilizando aqui na coluna anos, igual DataDiff. Abre parênteses, e aí ela já vai aparecer aqui pra gente. Primeira coisa que eu preciso selecionar aqui é a data de nascimento, ou seja, a data mais antiga primeiro, beleza? Ponto e vírgula. E agora eu quero comparar essa data aqui, que é o nascimento da pessoa, por exemplo, com o dia de hoje, certo? Para ficar algo atual, o dia de hoje. Quantos anos a pessoa tem atualmente, no dia de hoje. Então, para isso, a gente pode utilizar aqui uma função no Excel chamada hoje, porque ela sempre vai retornar para a gente a data de hoje, do seu hoje. Então, vamos lá. Ponto e vírgula. Hoje, eu dou 2 cliques aqui, ó. 1, 2, fecho parênteses, ponto e vírgula. E agora, para finalizar, a gente tem que inserir o formato que a gente quer. Eu quero anos, então, abre aspas, Y, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Primeira pessoa aqui tem 52 anos. Agora, se eu clicar no cantinho da célula e arrastar para baixo, eu consigo finalizar para todo mundo, ó. Clico, seguro e arrasto para baixo. Beleza, tem a idade aqui de todo mundo. Agora, para que a gente possa fazer aqui os meses, é semelhante, mas por que é semelhante e não igual? Porque duas coisas podem mudar, né, digamos assim. A gente pode utilizar, no ano, a gente podia só utilizar o Y, anos completos. Mas para mês, a gente pode utilizar M ou também aqui, ó, YM. A gente vai ver na prática a diferença dos dois, tá bom? MYM. Vamos lá voltar aqui. Ó, igual, DataDiff, abre parênteses, seleciona a data em questão, de nascimento, a data mais antiga, ponto e vírgula, vou utilizar a função hoje aqui dentro, 2 cliques para selecionar, fechar parênteses, ponto e vírgula. E aí que vem o segredo. Abre aspas, M de meses, de month em inglês, fecha aspas, fecha parênteses, Enter. Peraí. Ó, essa pessoa que nasceu nessa data aqui, beleza, realmente ela tem 631 meses de idade, mas não é exatamente isso que eu quero. Como eu já sei que essa pessoa tem 52 anos, aqui eu queria os meses, que vai de 1 até 12, né? Então, por exemplo, a pessoa tem 52 anos e 3 meses. Eu não gostaria que esse mês fosse o total de anos da pessoa, mas só aquele intervalo de meses dentro do ano. Então, dessa forma, para que a gente possa deixar apenas os meses correspondentes até a pessoa virar aí o ano, né, fazer o aniversário, a gente usa aqui antes do M, o Y, ó, YM, porque ele vai ficar sempre de 12 em 12 meses. Enter. Aí, beleza, agora deu certinho, ó. 52 anos e 7 meses. Posso clicar aqui no cantinho e arrastar para baixo, para ter certeza que todas as linhas agora têm aí a mesma função, tudo certinho. Inclusive, olha que legal, aqui retornou 0 meses. Ou seja, a pessoa que nasceu nessa data aqui, ó, atualmente ela tem 61 anos exatamente. Ela tem 0 meses. Pode ser que ela tenha aqui alguns dias. Então, por exemplo, 61 anos e 5 dias, por exemplo. Mas os meses aqui deu 0 certinho. Ou seja, ela nasceu exatamente no mesmo mês de hoje. Por isso que está aqui com 0 meses. Legal.
Agora, para a gente vir aqui para os dias, aí aumenta um pouquinho mais, porque a gente pode usar aqui 3 coisas diferentes. D para ter os dias completos, ou a gente pode usar MD ou YD. Vamos ver qual é a diferença de cada um deles. D, MD e YD. Deixa eu voltar aqui. Então vamos lá. Igual, data diff, abre parênteses, a data mais antiga, ponto e vírgula, a data de hoje, né? Então usa a função de hoje, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula, e agora que vem o formato. Vamos começar pelo D, fecha parênteses, Enter. Então olha só, a pessoa que nasceu nessa data aqui, ela tem 19.210 dias de idade. Interessante saber essa informação, mas não é justamente isso que eu preciso, né? Na verdade, eu queria saber os dias que vai dentro do mês, né? Então pode ser geralmente de 0, né? 0, 1, 2, 3 até 30. Se for fevereiro até 28, né? Enfim, e vai aí dentro do mês. Para que eu possa fazer isso, tem 2 formas. A primeira, vamos testar com YD para ver o que acontece. Enter. Então peraí. YD significa year, day, né? Ou seja, ano, dia. Então aqui a gente vai ter os dias correspondentes a um ano inteiro, que vai do 0 até o 365. Ou seja, eu sei que essa pessoa ela tem aqui basicamente 52 anos, né? E 217 dias, por exemplo. Mas eu ainda não queria isso. Então, posso dar 2 cliques aqui. Ao invés de usar o Y, eu quero usar o M, por exemplo. Porque aí vai o dia dentro do mês apenas, né? Fica só nesse intervalo pequeno. Enter. Pronto, agora está certinho. 52 anos, 7 meses e 5 dias. Posso clicar nisso daqui e arrastar para baixo. Agora todas as linhas aqui contêm a mesma função, tudo certinho funcionando. Bom, quase finalizamos. O que está faltando a gente fazer? Talvez seja interessante, antes de fazer a idade por extenso, eu de fato aqui, por exemplo, no final, 52, eu escrever anos, meses, 7 meses, 5 dias. Eu de fato escrever essa palavra no final de cada número. Para fazer isso, é simples de fazer. Dá para fazer o seguinte, vou dar 2 cliques aqui dentro dessa célula da primeira, 1, 2, então a gente tem aqui data, diff, tudo certinho que a gente fez, e no final eu vou utilizar aqui o símbolo E comercial, que é esse símbolo aí que vocês estão vendo, esse E comercial. E agora eu vou juntar com isso o texto que eu quero escrever. Abre aspas, e aí eu vou escrever espaço, né? Anos, por exemplo. Fecha aspas e Enter. Olha que legal. Agora eu consegui adicionar esse texto junto da minha função, ficando dessa forma. Dá um pause aí no vídeo se você quiser ver com mais detalhes. Deixa eu clicar agora e arrastar para todo mundo isso aqui. Finalizamos então a primeira coluna. Agora vamos aqui para a segunda, meses. 2 cliques. Aqui no final, E comercial. Abre aspas, espacinho, para não ficar grudado com o número. Meses. Fecho aspas. Enter. Posso clicar, segurar e arrastar para baixo agora. Beleza. Agora falta aqui só os dias. 2 cliques. E comercial, aspas, espacinho, dias, fecha aspas, Enter. Agora posso clicar, segurar e arrastar para baixo. Finalizamos praticamente. Agora, talvez seja interessante juntar tudo isso daqui e ao invés de deixar uma coisa em cada célula, fazer tudo junto na mesma célula. E para que a gente possa fazer isso, para não ficar perdendo muito tempo, eu posso inclusive copiar tudo que está aqui dentro e ir Ctrl+C, Ctrl+V e colando, copiando e colando aos poucos e juntando todos esses blocos que eu fiz. Ou se você quiser, dá para fazer tudo junto de novo, do zero. Mas eu não vou fazer isso não, porque vai gastar muito tempo. Então vamos começar aqui com o seguinte. Vou copiar toda essa primeira função aqui, Ctrl+C, venho aqui na idade por extenso, 2 cliques, Ctrl+V. Se eu apertar o Enter, eu vou ter o mesmo resultado, obviamente, aqui da primeira coluna, 52 anos. Mas, além disso, deixa eu dar 2 cliques, eu quero juntar com isso essa função que eu tenho aqui também, dos meses e depois dos dias. Então, deixa eu vir aqui nos meses, 2 cliques, vou copiar todo mundo, menos o sinal de igual, Ctrl+C, abro aqui essa função grandona, aqui no final, E comercial, Ctrl+V, Enter. Já conseguimos juntar. E literalmente, né, juntou tudo juntado mesmo, né, juntou grudado, Ficou até grudado aqui os 7 coanos, mas daqui a pouquinho a gente corrige isso daí. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão. Agora deixa eu pegar aqui os dias, 2 cliques, selecionar todo mundo, menos o igual, Ctrl+C, volta aqui, no final, E comercial, Ctrl+V, Enter. Aí, finalizamos, agora juntou todo mundo. Para que a gente possa corrigir e deixar tudo bonitinho, 2 cliques, aqui no anos, por exemplo, vírgula, espaço, e aqui nos meses, espaço e espaço, Enter, por exemplo. Aí já ficou arrumado certinho. Se eu clicar, segurar e arrastar para baixo, beleza, já está tudo funcionando da forma correta.
E sempre que a gente atualizar qualquer data de nascimento, ó, então veja aqui essa primeira data de nascimento, deixa eu até diminuir aqui essas colunas, ó, aí fica mais fácil a gente ver todo mundo. Ó. Vou mudar aqui, por exemplo, vou colocar uma outra data, por exemplo, 1/1 de 2001, por exemplo. Enter, ó, tudo já é atualizado aí pra gente de modo automático, dia, ano, mês, e assim por diante, e também aqui o texto grandão. Então, dessa forma a gente conseguiu tanto ter uma idade por extenso a partir da data de nascimento que a gente tem na planilha, ou ainda deixar tudo isso de modo também automático. Sempre que a gente atualizar qualquer data de nascimento, a gente já vai ter o resultado final, tudo certinho e bonitinho pra gente. Espero que você tenha gostado aqui desse vídeo. Se ficar com alguma dúvida, tiver alguma sugestão de próximos vídeos, deixe aí nos comentários e eu te espero amanhã, porque todo dia tem vídeo novo. Valeu, pessoal. Até amanhã.